Sou teu servo, pastor Felipe, que irá trazer a tua palavra para os nossos corações. E nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe. Boa noite, amada igreja. Cadê a Rosimar? Vai ter MCM semana que vem? Então, semana que vem, já fiquem alertas. Vai ter reunião da nossa MCM. Provavelmente vai ter reunião também dos homens, mas aí a gente vai confirmar. Aliás, confirmar não, o Paulo falou de manhã. Então está confirmado também para a semana que vem, reunião da MCM e dos homens. E está chegando o dia 28. O que vai acontecer dia 28, meus irmãos? Nosso bazar missionário. Se você puder vir trabalhar, ajudar, servir nesse dia, venha. Ah, pastor, mas eu tenho algumas coisas que eu queria doar. Quer doar alguma coisa para a gente vender no bazar? Traga. Coisas em bom estado. Se você tiver alguma coisa nova, brinquedo, alguma coisa, traga também, que a gente vai receber, vai fazer aquela triagem e as irmãs vão passar o devido preço. O bazar aqui ele é missionário mais de uma forma. Ele é um bazar missionário, porque o retorno dele sempre vai para missões. Geralmente vai para missões, algumas vezes não, mas geralmente para missões. E também tem a questão de que nós vamos colocar ali fora uma mesa. Naquela mesa que nós vamos colocar ali fora, nós vamos colocar literatura para doar, colocaremos Bíblias para doar. A gente conversa com os nossos vizinhos que estão passando, a gente oferta uma Bíblia, a gente oferta um Novo Testamento, a gente oferta literaturas evangélicas. Muitas vezes sobram revistas de escola bíblica, então a gente bota na mão das crianças, bota na mão dos adolescentes, bota na mão dos jovens, dos adultos, e a gente ainda abre um livro de oração. Então a pessoa às vezes está passando ali uma dificuldade, uma situação, a gente bota lá onde você quer deixar seu nome aqui, telefone, a gente vai orar por você. Qual é o problema? A questão é essa. A gente pega, junta depois os irmãos, ora sobre aquilo, liga para a pessoa, dá um retorno, faz um convite. E então é um momento também que a gente recebe muita gente que de outra forma não entraria na nossa igreja. É um momento de bênção. Venha no nosso bazar. Agora vamos abrir nossas Bíblias então para a mensagem dessa noite no livro de Atos, no capítulo 4. Já estou com outra coisa aqui na cabeça. É no livro de Atos, capítulo 4. Temos falado aqui no culto da noite, é o terceiro domingo, não foi nada planejado, mas o Senhor tem que trazer por esse caminho. Temos falado sobre um assunto, o desafio de evitar a religiosidade. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 4, vamos começar no versículo 1. Diz assim. Deixa eu dar só um plano de fundo aqui do que está acontecendo. Senhor Jesus, no capítulo 1, ele sobe aos céus, depois de ter andado 40 dias, 40 dias fazendo aparições. E na sua última aparição ali junto aos discípulos, ele sobe. Ele diz: fiquem em Jerusalém, porque será dado o Espírito Santo para vocês, o Consolador. Então, no dia de Pentecostes, aí já no capítulo 2 de Atos, estando os irmãos orando, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Estavam reunidos em oração. E foi um movimento tal que eles começaram a falar em línguas, mas não língua dos anjos, como dizem por aí. Começaram a falar línguas humanas. A pessoa que nunca tinha imaginou. Um pescador humilde ali da Galileia, falando a língua síria, ou falando a língua grega, ou o próprio latim, ou outras línguas ali daquela região, ou de longe. É como se você soubesse uma pessoa que não tenha mínimo traquejo com a língua japonesa. Eu, por exemplo, começo a falar aqui em japonês com os irmãos. O que os irmãos iam pensar? O que está havendo com esse pastor?
Do nada começa Borobitô, Cozoritê, Bucai, Matsurei, Sassicu, Matimiki, Chuac, Maceri. Parece brincadeira, mas isso é uma música que eu cantei realmente no coral. E era em japonês, tá, Sônia? De verdade. Essa música é aquela Canta que o Salvador chegou, só que em japonês. E o outro começa a falar, o Gilson levanta, começa a falar em alemão, o Elton da louca, ela começa a falar em árabe. Imagina, foi isso que aconteceu. Mas por que o Espírito Santo faz isso no dia de Pentecostes? Porque era uma festa judaica o Pentecostes, e a cidade estava cheia, e vinham judeus de todo o mundo. Então o pessoal se agregou ali e viu aquilo acontecendo. Como é que pode? Nós nascemos lá no outro país, falamos outra língua, e essa turma aqui está falando a língua e a gente está entendendo tudo que eles estão falando. E aí Pedro sobe e começa a pregar para eles. Ele começa a pregar, provavelmente em bom aramaico mesmo, ele começa a pregar Jesus Cristo a partir daquilo que eles estavam vendo. Ele vai usar o livro de Joel e vai dizer: isso aqui é o cumprimento daquilo que o profeta Joel trouxe como promessa de Deus. E por aí vai, ali se convertem 3.000 almas. E vem o capítulo 3 e eles continuam pregando a Jesus, curam um coxo, aquele famoso Pedro e João iam para o templo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Está no capítulo 3. E as autoridades estavam revoltadas, não queriam que falassem o nome de Jesus. E eles, olha, vocês vão me desculpar, mas vale mais a gente cumprir aquilo que Deus manda do que o que vocês querem. Então, no capítulo 4, nós vamos encontrar o seguinte, capítulo 4, 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Ou seja, no capítulo 2 foram 3.000 e agora mais 5.000 de uma vez só. Verso 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais e os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Só a nata religiosa se reuniu para tratar do problema, do inconveniente que se tornou a pregação de Jesus Cristo pelos apóstolos. Verso 7. E pondo-os no meio, ou seja, já intimidando, colocaram no meio de toda aquela turma ali, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, guarde isso, não é Pedro achando da cabeça dele alguma coisa, não é Pedro cheio de si, é Pedro cheio do Espírito Santo. Lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo que foi curado, o tal coxo que foi curado na porta do templo, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro, num discurso curto, ele foi direto ao ponto. Verso 13: então eles, vendo a inteligência de Pedro, é isso que está escrito aí? A ousadia, a coragem de Pedro, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, não era para ter toda aquela capacidade argumentativa, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário. Está aqui o discurso, a minha resposta, e está aqui a prova. Cabal, o homem está aqui, em pé. Ele ficava sempre à mesma porta do templo, a porta formosa, sempre esperando uma moedinha, pelo amor de Deus. Vocês sabem que ele era coxo, há quantos anos ele estava ali? E agora, do nada, o homem está ali, de pé. São curados. Como contestar o incontestável? Nessa situação se viram as autoridades. Nada tinha que dizer o contrário. Verso 15: todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Vamos orar. Nosso Deus, o Senhor faz coisas tremendas, grandes, usa homens pequenos, indoutos, incultos, faltos até mesmo de sabedoria, mas o Teu Espírito Santo, Cristo em nós é a esperança da glória verdadeiramente. E o Teu Espírito Santo, quando faz a obra, Senhor, ela faz completa e ela aponta para Cristo. Nos alimenta nessa noite, nessa palavra, no nome santo do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Meus irmãos, eu confesso a vocês mais uma vez que não tem sido nada de caso pensado, mas eu tenho observado, até porque eu estou colocando as minhas mensagens no YouTube, eu tenho observado que tem uma linha sendo costurada aqui. Aí no outro dia eu falava sobre a timidez espiritual. Cuidado com a timidez espiritual. Tenho falado todos os domingos pela manhã. Hoje foi o 7º domingo em que falamos sobre a palavra de Deus. E já há 3 domingos à noite falamos sobre a questão da religiosidade. O que nós fazemos, o que nós podemos pegar de somatório desses assuntos? É preciso entender que a palavra de Deus, ela é a base. Ela é a base.
os saduceus, os fariseus, os doutores, os mestres da lei, os escribas, eles eram para lá de versados na Bíblia. Eles conheciam a lei dos profetas. Eles tinham lá os seus próprios acréscimos, aquilo tudo. Não era raro que um homem desse soubesse livros inteiros da Bíblia de cor. Pensar que eu não sei nem Filemão, que é uma página de cor, né? Nem Judas, mas os homens sabiam de cor, conheciam, se alimentavam da palavra de Deus dessa forma. Não era falta de conhecimento de Bíblia, não era falta de conhecimento da lei de Moisés, mas observem aqui que talvez tenha escapado aos irmãos algo que está no versículo 1. Aqui nessa versão da Bíblia não vai falar isso. Aí que está. Mas eu posso afirmar aos irmãos, você pegar um bom comentário bíblico, ou até uma Bíblia de estudo, você vai entender pela Bíblia que Anás, Caifás e esta nata do sumo sacerdote, todos eles eram saduceus. E havia partidos ali, partidos religiosos. O que diferenciava os saduceus? Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Essa era a pegada dos saduceus. Havia também os fariseus que criam, havia também os essênios, os zelotes, mas ali o sumo sacerdote e a sua casta eram saduceus. O problema para eles não era efetivamente que o homem tivesse sido curado. Que bom que o homem foi curado, talvez eles até achassem bom. Mas a grande questão, apesar de um homem ter sido curado, um homem de mais de 40 anos de idade, que era coxo, estar ali de pé, o que é um milagre inegável, eles mesmos dizem, não podemos negar, não dá para esconder. O homem está aí curado, diante de todos os olhos. Mas eles se conduíam do seu coração de que não a verdade de Deus estava sendo pregada, mas que a verdade religiosa deles estava sendo quebrada. Porque se foi por Jesus que eles viram ser morto, que eles armaram todo um circo para Jesus ser morto, se foi por esse Jesus que todo mundo viu morrer, que aquele homem agora estava curado, segue-se daí o quê? Que a ressurreição dos mortos é verdadeira. E esse foi o ponto principal. Olha o versículo 2: doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Veja que aqui a questão não era como foi com o próprio Senhor Jesus. Tantas vezes a discussão não era o sábado. A lei de Moisés diz que sábado não pode curar. Não teve nada disso. Ninguém quebrou a lei estava lá perfeita, intacta, maravilhosa. Mas o sistema religioso que alguém inventou, dizendo que não existia a ressurreição dos mortos, esse problema para eles era fundamental. E a partir disso nós vamos ver tudo isso que aconteceu aqui. E eu volto ao assunto que eu tenho falado desde 2 domingos atrás. O que faz de uma pessoa um crente em Jesus Cristo? E o que faz de uma pessoa um religioso? Qual é a diferença crucial? O que Deus requer do homem e da mulher? E a resposta é
A resposta está nos dois primeiros mandamentos, os dois maiores mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus. E o segundo, amarás o teu próximo. O mandamento de Deus pode ser resumido no amor. Deus não quer ter com você uma obrigação religiosa. Olha, tem essa lista de coisas aqui que você vai cumprir. Acho bom você cumprir, senão você não vai para o céu. Não é isso. Não se trata disso. É uma questão de amor, uma questão de entrega, uma questão de entregar o coração, ou como eu tanto gosto de dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quem escreveu isso? Salmo 37,5, foi Davi, não por acaso, um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus profundamente, que amava a Deus apesar dos seus erros, dos seus fracassos, das suas derrotas. Um homem que cometeu um ato de adultério seguido de um ato de homicídio, covarde. Mas quando confrontado pelo profeta em nome do Senhor, ao invés de xingar o profeta, de mandar matar o profeta, de fazer como fizeram com Jeremias, jogar o profeta numa cisterna, Davi rasga o coração e não as vestes. Ele reconhece: pequei perante o Senhor. E para surpresa do profeta, quando o profeta já tinha saído, Deus manda: volta lá e fala para ele: o teu pecado está perdoado. A espada não vai mais se apartar da tua casa, haverá consequências, mas o teu pecado está perdoado. Outra vez, lá no fim da vida, Davi vai fazer o censo para ver quantos homens puxavam da espada. Até quem nem era tão ligado assim começou a dizer: majestade, mas não seria o caso de evitar que Deus multiplique seu exército, mas não faça uma coisa dessa. Ele foi lá e fez. E Deus manda o profeta e diz a ele 3 oportunidades, 3 castigos possíveis. E qual é a resposta de Davi? Caia eu nas mãos de Deus, porque terá misericórdia, mas não caia eu na mão dos homens. E ele escolhe a praga, e ele estava certo. Deus reteve a sua mão, por amor de Davi, por misericórdia, porque Davi amava o Senhor. João, o apóstolo do amor, como amava o Senhor Jesus, se reclinou no peito, privando ali de informações até privilegiadas. Era o apóstolo do amor, era o mais amado entre os 3, mais próximo. Que privilégio! Alguém me sai com uma na internet também que eu achei sensacional, que diz assim: o pessoal fica tanto brigando na igreja, aqui não, graças a Deus, mas por aí, o pessoal fica brigando por cargo na igreja. Não, porque fulano é diácono, por que eu não sou? Por que eu não estou tocando no louvor? Eu estou aqui na escala, estou buscando uma data na escala, não sei o quê. Eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou não sei o quê. E alguém pergunta assim na internet: qual era o cargo de Lázaro? Nem discípulo ele era ali, dentre os discípulos. Ele não era um dos 3 mais chegados, mas o cargo de Lázaro era o quê? Amigo. Ele era amigo de Jesus. Olha que coisa boa poder dizer: Lázaro é amigo de Jesus. Claro que estou dizendo que ele não era discípulo, porque ele não fazia parte dos 12 ali, mas é claro que ele era mais um que estava ali, que cria no Senhor, ele e as suas irmãs. Mas ele não tinha assim um cargo, né? Ele tinha a posição de amigo, assim como suas irmãs. E tanta gente, tantos religiosos aí buscando posição. Não, porque eu quero ser o chefão aqui, eu quero ser o presidente do diabo. E o cara vai fazendo política daqui, dali. Pasmem vocês, eu já conheci história de igreja, já contei essa aqui, que sempre elegia o vice-presidente, o vice-moderador,
que fizesse oposição ao pastor. Vocês já ouviram falar disso? O vice-moderador sempre era alguém que fosse oposição ao pastor. Uma casa dividida, diz o Senhor Jesus, não pode prosperar. Não pode. Mas isso é marca de alguém que é religioso. O cara que está por cima da carne seca. Ele conhece, ele maneja ali a palavra e tal, mas ele quer estar por cima da carne seca. Ele quer ser o chefão, ele quer ser o líder, ele quer estar na frente. Ele quer que aquilo que ele pensa seja validado por todo mundo. Não, olha só, está aqui o homem na minha frente. O homem ele está curado. Diz aqui que foi pelo nome de Jesus, mas Jesus morreu e eu não creio na ressurreição dos mortos. Portanto, pare de falar no nome desse Jesus. Isso é o que o religioso faz. Vocês estão entendendo? É isso que o religioso faz. É mais importante o que ele pensa do que Jesus. É mais importante o que ele deseja, o que ele quer, batendo o pé ali naquilo, do que o que a Bíblia manda, do que o que o Senhor Jesus deseja e determina. E aqui vemos uma outra marca. Vimos aqui até então mais uma marca dos religiosos. Agora vamos falar de uma marca dos que não são religiosos, mas daqueles que amam ao Senhor, que têm um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Primeiro, vimos aqui que Pedro tinha coragem, ousadia. Eu estou com o Senhor. Vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos, mas eu não vou deixar, não posso deixar de falar de algo que tenho visto e ouvido. Sabe como é que se chama uma pessoa que fala algo que viu e ouviu? Testemunho. O cristão, ele é chamado a dar testemunho. Eu estava tendo essa conversa hoje de manhã com alguém aqui na igreja. Fale daquilo que você vive. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Porque a pessoa pode até ter um cinturão religioso em volta, não, mas eu fui criado no Espiritismo. Eu fui criado ali dentro da Igreja Católica, é aquilo que o Papa fala, que eu não sei o quê. Não, eu não tenho religião, eu sou ateu. Tudo isso são sistemas religiosos. Como é que esses sistemas religiosos são quebrados? Não é pela discussão. É igual a discussão eterna, a discussão chata, a discussão entre arminianos e calvinistas. Mas está escrito isso aqui. Ah, e também está escrito aquilo assim. Ah, mas você não leu isso aqui. Essa discussão, essa filigrana, essa bobajada que a gente fica. E acaba que ninguém fala de Jesus. E o ímpio fica ouvindo essa conversa e fica dizendo, só tem maluco discutindo assunto religioso. E aí ele fica com ele, bom, esse tem a posição, aquele tem a outra posição, eu fico com a minha, que fui criado em tal religião. Então debater, essa coisa de debate, de vez em quando eu vejo o pessoal mandando no link aí, debate, o pastor contra o padre, o podcast. Adianta de que o debate do pastor contra o padre? Quem está torcendo pelo pastor, ainda que o pastor fale algo que você não vai concordar, o pastor está certo. E quem é pelo padre, da mesma forma, vai dizer, não, o padre está certo. Por quê? Porque sim. Porque acabou, é isso. Aí vem o calvinista contra o arminiano. Quantos debates inóculos, religiosidade, desnecessário isso na vida do ser humano, mas a gente cai nessa, a gente faz isso. Enquanto isso, poderíamos estar dando testemunho daquilo que é impossível de ser contraditado. Assim como era impossível contraditar que aquele homem estava curado, é impossível contraditar o que você está dizendo que Deus fez na sua vida. Eu era devasso, não conseguia parar com uma mulher, mas Deus mudou a minha vida, estou casado há 20 anos, eu era um bêbado, eu chegava em casa, arrebentava meus filhos na pancada, minha mulher também, mas
Jesus entrou na minha vida e tudo mudou. Não foi educação, não foi psicólogo, foi Jesus. Quem é que vai dizer que não foi? Porque há uma verdade ali sendo pregada, proclamada. Uma verdade sendo proclamada em 3 dimensões: na dimensão vivida, na dimensão real. Você está vendo que aquela pessoa não é aquilo que ela alega ter sido. Então, se ela alega ter sido aquilo é verdade na vida dela. E na dimensão que a gente sempre se esquece dela, a mais importante, na dimensão espiritual. Há uma terceira dimensão, que é a dimensão espiritual. Você falando daquilo que Deus fez na tua vida. O Espírito Santo, ele vai agindo, ele vai usando você, ele vai te lembrando, ele vai trazendo a tua memória e ele vai tocando no coração. Porque não é pelo muito falar, não é por escrever um livro, dar um livro na mão da pessoa, lê esse livro que você vai crer em Jesus. Não é. É pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós somos instrumentos na mão de Deus. Pedro e João foram instrumentos nas mãos de Deus para testemunhar. O que é testemunhar? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Testemunharam diante dos homens, testemunharam diante das autoridades, testemunharam e estão testemunhando para nós hoje, que nós estamos lendo aquilo que ficou registrado pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos crer também. O religioso, ele não tem convicção. O religioso, ele está sempre à busca de um tapete para puxar o tapete do outro. Eu vou puxar o tapete desse arminiano agora, porque eu sou calvinista. Não, eu vou puxar o tapete do calvinista, porque eu sou arminiano. Ah, mas tem aquela fala, tem aquele livro, tem aquele não sei o quê. Parem com isso. Em nome de Jesus, é preciso olhar para o que o Senhor fez, para o que o Senhor faz e para aquilo que Ele pode fazer com coragem, sem medo, com ousadia, como Pedro e João se aproximaram daquelas autoridades. Ousadia, como tiveram Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou lançar vocês na fornalha de fogo. Vai? Vai. Olha, majestade, com todo respeito, nós não vamos nos ajoelhar diante da tua estátua. E sabe o que é mais? O nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, fica sabendo, ó rei, olha a linha traçada aqui. Daqui para lá eu não vou. Fica sabendo que se Ele resolver não nos livrar, não nos ajoelharemos diante da tua estátua. E está lá, 7 vezes mais a fogueira. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fogueira. Os homens que os amarraram e que os lançaram morreram queimados na fogueira. Estava quente ou não estava? Mas os irmãos já conhecem o final da história. No fim não havia 3, havia 4 na fogueira. E foi dado ali aquele testemunho maravilhoso diante das autoridades da Babilônia. Por quê? Porque não houve timidez espiritual, mas houve ousadia espiritual da parte de Sadraque, Mesaque, Abednego, Pedro, João, John Hus. John Hus também, 100 anos antes da reforma, já pregava os princípios reformados, e ele foi morto numa fogueira. E tantos outros homens, tantas outras pessoas que se colocaram, tantos que nós podemos olhar aqui em Hebreus no capítulo 11, os heróis da fé, cerrados ao meio, mortos ao fim da espada, mortos pelas feras, não retrocederam 1 milímetro na sua ousadia. Por quê? Porque eram cabeças duras, porque eram religiosos ferrenhos ali? Não, porque o
religioso nessa hora ele corre. O religioso nessa hora, tu para com esse negócio, senão tu vai morrer. Ah, não, então pode deixar, deixa isso para lá. Mas quem ama tem ousadia, tem coragem, tem fé, esperança de que do outro lado Jesus está lá, esperando por eles. Como Estevão, aqui mesmo no livro de Atos, Estevão foi até o fim, sendo apedrejado, e ele ainda deu o último testemunho: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Ainda ali ele pregou Jesus, no seu último suspiro. Quem ama tem coragem. Quem ama, quem é de Jesus é. Quem não é de Jesus não é. Ou tem poder e autoridade pela palavra, pela fé no Senhor, ou não tem. Quem ama vai até as últimas consequências, ou não ama. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós? Somos religiosos, a gente bate o cartão na igreja no domingo, um ou outro bate o cartão na igreja na quarta-feira, vem nos eventos, vai ter evangelismo, aí vai lá, bate o cartãozinho, vai ter o bazar, vai lá, bate o cartão. Isso que a gente faz, ou a gente bebe da palavra de Deus, ou a gente, como diz Paulo, esmurra o próprio corpo para entrar no molde do varão perfeito. Falava hoje de manhã, na mensagem da manhã, sobre a questão da prática. Nós devemos ser exercitados na prática. Devemos ter muito conhecimento bíblico, sim, mas devemos ser exercitados pela prática. O texto que eu trabalhava hoje de manhã falava exatamente da questão do leite espiritual ou do alimento sólido. O crente do leitinho, ele tem algum conhecimento ali dos rudimentos, mas ele não vai além daquilo. Mas o crente espiritual, ele se alimenta, ele cresce, ele vai além, e ele chega a fazer isso aqui. Ou você acha que Jesus estava falando que aquele que era após mim, que me seguir, fará obras ainda maiores do que as que eu fiz? Você acha que Jesus estava falando de todo mundo que frequenta a igreja? Está falando de quem está chegando junto, de quem está crescendo na fé, de quem anda com ele, de quem não larga dele, de quem, assim como Eliseu, colou em Elias até o fim. Ele dizendo: Eliseu, deixa disso. Ela: não, eu vou ficar com o Senhor até o fim, porque eu quero uma porção dobrada do Cristo. E Eliseu foi até o fim. Nós temos que ser assim, meus irmãos, perseverar até o fim. Evitemos a religiosidade. Não, eu já fui à igreja, está bom. Fui à igreja de manhã, está bom. Fui à igreja de manhã, de noite, está mais que bom. Quarta-feira fui na igreja, orei com os irmãos, foi uma bênção, cumpri o meu protocolo religioso. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida. Busque crescer na graça e no conhecimento. Busque deixar o leitinho espiritual e invadir o terreno do alimento sólido para você crescer. E então você vai poder experimentar a ousadia, deixar a timidez espiritual. Vê como todas essas mensagens elas estão conectadas por um fio? Assim a gente vai poder deixar a timidez espiritual e experimentar verdadeiramente um crescimento espiritual, deixando o patamar da religiosidade e experimentando verdadeiramente um relacionamento com Deus, um relacionamento produtivo para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida da tua igreja, para a vida dos teus vizinhos, para a vida dos teus colegas de trabalho. E quando fecharmos os nossos olhos do lado de lá, abrirmos na presença do Senhor, apresentaremos frutos diante dele,
e receberemos o devido galardão. Nós temos essa esperança, mas que Deus nos abençoe. Senhor, fala conosco, complementa essa palavra nos nossos corações, tira de nós todo cacoete religioso, e que o Teu Espírito Santo incendeie essa palavra no coração de cada crente. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.